Bom dia a todos vocês. Vamos pedir a proteção ao nosso Deus Pai para um dia maravilhoso e abençoado, com o nosso coração tranquilo, cheio de esperança, nossa vida cheia de prosperidade e tudo que o nosso coração mais deseja que seja realizado de acordo com a vontade do Pai. Pedindo a sabedoria para entender e explicar a sua palavra corretamente, meu Pai. Nós vamos começar uma nova parte do nosso aprendizado, que é a comparação dos 4 evangelhos. Nessa comparação, eu quero que vocês prestem bastante atenção, que eu não vou comparar versículo por versículo, não é essa a intenção. A intenção é comparar cronologicamente aquilo que está acontecendo. E nós vamos começar essa comparação a partir do momento em que começou o ministério de Jesus Cristo até o final. O primeiro evangelista a comparar vai ser Mateus, que também era chamado de Levi. Mateus escreveu para os judeus. Os judeus era a sua audiência e ele escreveu entre os anos de 50 e 60 depois da morte de Cristo. O tema, o foco dos seus ensinamentos era exatamente em tudo que Jesus Cristo estava ensinando. Eu coloquei aí para vocês o versículo-chave de todo o seu evangelho. Outro evangelista é Marcos, também chamado de João Marcos. Ele escreveu para os gentios. Então, nós vamos ver que tudo aquilo que Marcos escreveu está focado na vida do servidor. Vejam aí na tela também o versículo-chave da sua escritura. O próximo evangelista é Lucas. Lucas era um doutor dos gentios e ele escreveu por volta dos anos 60 depois da morte de Cristo, mostrando também para vocês o versículo-chave de tudo que ele escreveu, e todo o ensinamento que ele passa foca a ideia principal do homem ideal para Deus. E o último evangelista é João. Ele focou na natureza do Filho de Deus e escreveu o seu livro entre os anos de 85 e 95 depois da morte de Cristo. Hoje nós vamos começar a nossa comparação de 2 evangelistas que falaram sobre o início do ministério de Jesus Cristo, que são Mateus e Marcos. A partir de então, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 4:17. Aí ele diz: enfim chegou o tempo prometido. Proclamava: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Marcos 1:15. Aqui nós vamos ver que no começo, a partir de então, Jesus começou a anunciar. E daí vem: enfim chegou o tempo prometido. Proclamava. Jesus começou a anunciar a sua mensagem, significa que ele estava começando o seu ministério. E enfim chegou o tempo prometido, proclamava. O que significa isso? Significa que ele está se referindo a todas as profecias de Deus através dos profetas que foram proclamadas antes. E daí continuando: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Aí em Marcos diz: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Gente, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Onde estava Jesus? Jesus estava ali na frente deles e Jesus representa o reino de Deus.
Hoje em dia, se a gente pensar que o reino de Deus está próximo, porque na realidade o reino de Deus, que é representado pelo Espírito Santo, deve estar dentro de nós. E também Deus está em todos os lugares. Se a gente conecta com Ele, a gente está conectado com o reino de Deus. Aí em Marcos, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas, pois Jesus estava lá ensinando aos discípulos a boa nova. E a crença na boa nova, sem o arrependimento, não existe. A gente tem que acreditar naquilo que Jesus Cristo nos ensinou na boa nova, e acreditando na sua palavra, a gente não dá ocasião ao pecado, mas a gente sempre arrepende e confessa a Jesus. E a chamada de Jesus Cristo para esses homens aconteceu numa ordem. A primeira ordem é a fase do reconhecimento. Jesus os reconheceu como homens que podiam segui-lo. E ao mesmo tempo, esses homens, eles confiaram plenamente em Jesus Cristo, a ponto de deixar as suas redes, deixar aquilo que estava fazendo e segui-lo. E depois que eles deixaram, vem um outro critério, que era o aprender. Eles iriam passar muito tempo ao lado de Jesus Cristo ali pregando para o povo e ao mesmo tempo ensinando a eles toda a boa nova, para que os capacitando para quando ele morresse, esses apóstolos tivessem a capacidade de levar a boa nova de uma maneira correta. E depois que eles aprenderam tudo, vem a última fase, que é a fase do pescar. Jesus estava transformando esses homens comuns, esses homens simples, em pescadores de homens. Quer dizer que eles deixaram de pescar o peixe material, mas iria pescar o peixe espiritualmente para Deus. Jesus começa falando que o reino de Deus está próximo. Essa proximidade não é uma proximidade cronológica, mas é uma proximidade para a gente ver a brevidade da situação. Que os apóstolos teriam que reconhecer Jesus como o Salvador, aquele capaz de lhes salvar, de trazer a salvação para o mundo. E ele estava ali na frente deles, bem próximo. Então, os apóstolos teriam que entender toda essa situação de como é que o reino de Deus se faz próximo de nós. Veja que cada um de nós temos que ver de que maneira o reino de Deus está apresentando para nós, se nós estamos dentro dele ou fora dele. Se nós estamos dentro do reino de Deus, o Espírito Santo está habitando dentro de nós. Nós somos pessoas retas, honestas, pessoas que fazem a caridade, pessoas desapegadas deste mundo material, fazendo as suas obrigações dentro do mundo material, porque é por isso que nós vivemos aqui, nós temos que cumprir as leis, as exigências deste mundo e tudo mais, mas tendo em mente que o reino de Deus está próximo. A nossa vida, ela é muito curta, e aquilo que a gente deve mais buscar no nosso dia a dia é a vida eterna, é ter um lugarzinho no reino do Pai. Esse reino de Deus é o reino do nosso Deus soberano, aquele Deus que nos dá a salvação. Sem Ele, nós não somos salvos. E veja que, para a gente ser salvo, foi dito aí que é preciso o arrependimento. E esse arrependimento vem em certos passos. Não adianta a gente simplesmente falar: Jesus,
eu arrependo, mas a gente continua fazendo as coisas erradas. A gente continua agindo como se a gente não tivesse arrependido. Não sei se vocês me entendem. Quando a gente realmente arrepende, a gente é capaz de conviver com os nossos inimigos, a gente é capaz de aceitar os outros como eles são. E a gente passa a ter mais bondade, mais fraternidade, mais compreensão com o nosso próximo. Não é só falar, eu confessei o meu pecado ao Senhor, arrependi, está tudo bem. Se não houver transformação, não houve um arrependimento genuíno. Esta segunda passagem, enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André, jogavam redes no mar, pois viviam da pesca. Mateus 4:18. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Jogavam redes no mar, pois viviam da pesca. Esses dois versículos, para mim, são fantásticos, porque eles não estão ali pregando juntos. Cada um está pregando para uma audiência separado um do outro. Mas eles praticamente estão dizendo a mesma coisa, que Jesus estava andando pelo mar da Galileia. Então, Jesus viu os dois, que são Simão, também chamado Pedro, e aqui está dizendo Simão e seu irmão. Então, neste versículo está acrescentado que se trata de Simão Pedro. E neste versículo diz que Simão Pedro é irmão de André. Está dizendo que eles jogavam redes no mar porque viviam da pesca. Isso é para a gente saber qual era a profissão deles. Eles eram pescadores. Simão e André foram os primeiros pescadores que Jesus chamou a segui-lo. Esses dois irmãos, eles eram seguidores de João Batista. Jesus disse que os faria pescadores de homem. Mas vejam que o ato deles estarem jogando suas redes no mar para pescar, a gente tem que entender isso, que todo o mar representa o mundo. Porque antes da criação do mundo, não existia nada, era um vazio imenso e Deus flutuava sobre as águas. E daí ele criou o mundo, não foi isso? Então todo esse mar significa o mundo. Aquele que segue Jesus Cristo, ele está capacitado em qualquer lugar deste mundo para ir e pescar, jogar a sua rede nesse mar que é o mundo e pescar as almas para Deus. Jesus lhes disse: sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente. Mateus 4:19. Jesus lhes disse: venham, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente. Aqui é praticamente a mesma coisa, mas veja que Jesus está fazendo um convite para eles. Nós sabemos que é um convite por causa do venham, e é um convite muito carinhoso ali, porque eu não vou falar para qualquer pessoa má, venha. Não, pelo contrário, eu não vou falar para uma pessoa má, siga-me. Não, então isso aqui nós devemos encarar como um convite. Eu farei de vocês pescadores de gente. Quer dizer que esses pescadores estavam pescando materialmente falando, mas Jesus queria lhes tornar um pescador espiritual para pescar as pessoas para ele. É isso que esses dois versículos significam. E os dois evangelistas estão falando praticamente a mesma coisa. Isso nos prova a veracidade dos fatos que está escrito na palavra de Deus. Isso tudo nos diz que aquilo que Jesus Cristo mais precisava no seu ministério era de pescadores. Como é que um pescador pega um peixe? Tem todo um trabalho de paciência ali,
para ele arrumar a isca, colocar a isca ali no anzol e jogar na água para pescar o peixe. E quando a pessoa está pescando com a rede, eu imagino que eles vão olhar aquele lugar propício, onde deve haver peixes. E ali, eles olhando com muito cuidado, analisando a situação, eles jogam essa rede. Veja que, primeiramente, o pescador tem que saber como pescar. E aí Jesus ensinou para eles como pescar. A gente não pode sair por aí inventando um evangelho para a gente pescar de uma maneira errada. Não, a gente tem que primeiro aprender a pescar, aprender a palavra de Deus corretamente. Aí a gente começa a participar da pescaria do Pai e trazer almas para Deus. Mas é preciso tato. É preciso conhecimento, é preciso paciência, é preciso boa vontade, é preciso muita coisa para a gente pescar almas para Deus, mas nunca agressividade, competição, divisão, um falando mal com o outro, uma religião atacando o outro. A religião está até nos partidos políticos agora. Estão colocando Deus num partido político, no outro. Isso é de Deus? Não, isso é de Satanás. Nós vamos ver que as coisas de Deus acontecem em harmonia. Como o pescador senta ali para pescar um peixe, é em harmonia. A gente tem que ter paciência para pescar e confiar no Pai. Veja que quem não tem paciência para pescar tende a querer usar o Pai para fazer aquilo que Ele quer. E aí é um erro muito grande, porque nós não usamos o nosso Pai para fazer aquilo que nós queremos. Nós deixamos que o Pai nos use para que Ele consiga realizar os seus planos aqui na terra. No mesmo instante deixaram suas redes e o seguiram. Mateus 4:20. No mesmo instante deixaram suas redes e o seguiram. Marcos 1:18. Então, aqui está enfatizando a prontidão desses homens, que eles não retrucaram, não perguntaram nada, eles simplesmente deixaram as redes e seguiram a Jesus Cristo. Isso nos mostra uma atitude cristã, que ao invés da gente seguir homens, seguir pessoas, a gente nunca deve questionar Cristo, mas simplesmente segui-lo. E o fato de deixar as redes e seguir, o que significa isso? Significa que é um chamado permanente. Não é pelo fato de deixar a rede, mas é permanente. Não é que Jesus não disse para eles, guarde a sua rede, daqui a pouco você volta. Não, porque a partir do momento que a gente decide ser um pescador de homem, que a gente decide seguir a Jesus, a gente não vai voltar para as coisas materiais deste mundo, ficar manipulando Deus, não. A gente vai manter firme no mesmo propósito, sem desviar do caminho, sem olhar para trás. Os nossos erros de trás ficaram porque nós já nos arrependemos, nós já fizemos tudo para acertar os nossos débitos com Deus. Veja que esse ato de deixar as suas redes e seguir Jesus é uma coisa permanente. Jesus quer pescadores permanentes. Não é hoje você pesca, amanhã você joga a pedra. De maneira nenhuma, tem que ser uma missão permanente. Pouco adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai Zebedeu. Jesus os chamou. Mateus 4:21. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando redes num barco.
Esses dois versículos também são muito parecidos, mas está nos mostrando a sequência dos fatos. Quem é que Jesus chamou em seguida? Em seguida, ele viu os outros dois irmãos, que são Tiago e João, consertando redes num barco, com o pai Zebedeu, e Jesus os chamou. Então, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu. Ali era com o pai e aqui com os filhos, basicamente a mesma coisa, consertando redes num barco. Então, os dois evangelistas estão dizendo praticamente a mesma coisa. E eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Mateus 4:22. Chamou-os de imediato, eles também o seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Marcos 1:20. A atitude desses últimos evangelistas foi o mesmo, eles não questionaram, eles seguiram de imediato. E a palavra também está dizendo que ele agiu da mesma forma que os outros. E eles também, está dizendo a mesma coisa, e o seguiram. Seguiram a quem? A Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com empregados. Mateus está dizendo, deixando para trás o barco e o pai. Isso aqui nos acrescenta uma informação sobre Zebedeu, né? Porque Zebedeu ficou para trás no barco com empregados. Veja que se ele tinha 2 filhos, ele poderia ter 3 barcos ou 2 barcos, mas ele também tinha empregados. Isso nos diz que para aquela época Zebedeu, ele não era um homem pobre. Então nós temos que ver que são pescadores simples, sim, mas todos eles tinham um meio de subsistência, todos eles tinham como sobreviver, e esses últimos nos mostra que eles não fizeram caso de suas posses materiais, eles simplesmente deixaram de lado e seguiram Jesus Cristo. Aí, para finalizar, Jesus vai chamar Tiago e João. Veja que os nomes Tiago e João são sempre mencionados juntos. Então, este Tiago, irmão de João, é muito fácil da gente reconhecer na Bíblia por causa disso. É sempre mencionado um junto com o outro. Para esses 2 irmãos, foi também citado que o pai Zebedeu era um homem que tinha empregados. Significa que Jesus estava recrutando não só pessoas pobres, mas pessoas também com poder aquisitivo para segui-lo. E isso sempre foi necessário em muitas ocasiões. Jesus não quer só que os esfarrapados lhe sigam, não, porque o mundo tem que seguir adiante, mas Jesus está procurando pessoas de coração puro, pessoas honestas, pessoas que realmente querem deixar as suas redes lá para segui-lo, mas seguir de uma maneira verdadeira, tendo dinheiro ou não. Isso é muito importante que a gente entenda. Então foi essa nossa comparação bem simples de hoje. Agora, de acordo com aquilo que vai seguindo na Bíblia, cronologicamente, eu vou entrando nas comparações. Hoje só 2 apóstolos estavam checando de acordo com a cronologia. Na próxima lição eu não sei quantos apóstolos vai chegar. Às vezes vai ter 2, às vezes 3, às vezes 4. Então nós vamos continuando assim e eu espero que vocês tenham gostado, porque é assim que os estudiosos analisam a palavra de Deus e descobrem
detalhes que muitas vezes, lendo apenas um livro, a gente passa batido e a gente não sabe. Que Jesus abençoe a todos vocês. Muito obrigada pela sua participação, pedindo ao Pai que jorre sobre cada um de vocês assistindo este vídeo toda a sabedoria que vocês necessitarem para aprender a palavra de Deus e aplicar na sua vida. Que jorre para vocês uma energia contagiante para sempre viver no caminho do bem e exercitar a palavra de Deus continuamente. Bom dia, meus irmãos. Muita paz.